Bom, então vou dar as boas-vindas mais uma vez. Obrigada a todos pela presença. Eu sou Maria Cristina, coordenadora técnica do COSEMS, e dando boas-vindas e agradecendo a presença de todos. Essa é uma reunião que deve ser breve, mas no sentido de estreitar a comunicação e esclarecer aos municípios, aos gestores municipais que estão recebendo, principalmente que vão receber nessa primeira leva o projeto Gente Catarina, e que estão recebendo também uma avaliação da atenção primária nas suas unidades de saúde. Então, a ideia mesmo é só para tirar dúvidas e esclarecer rapidamente do que se trata o projeto e o que se trata a avaliação, certo? Para que a gente não fique confuso, enfim, os municípios estão recebendo os dois projetos e alguma confusão pode estar havendo, e a ideia é esclarecê-las aqui. Obrigada a todos pela presença. Já falei rapidamente do nosso congresso que nós estamos organizando entre 11 e 13 de maio em Blumenau, é o congresso de secretarias municipais de saúde que o COSEMS organiza há um tempo, e há 2 anos nós não temos ele, justamente por conta da pandemia, mas dessa vez nós estamos muito empenhados em organizar, vai ser um espaço bem amplo na Vila Germânica, a programação está incrível, acompanhe a gente lá no site e se inscreva, a gente espera encontrar todo mundo lá e poder conversar bastante sobre todas as áreas do SUS, para trocar muita ideia, aprender e ver as experiências. Eu vou aproveitar já para passar a palavra para a Mara, eu não sei se ela está online, gente, eu não estou vendo ela aqui. Ela que vai falar um pouquinho sobre o projeto Gente Catarina, mas a ideia é só esclarecer do que se trata o projeto aos gestores municipais de saúde, que é um projeto bastante amplo, não é só da saúde, né? Mara, você está por aqui? Não Eu ouvi ela. identifiquei um usuário da Carmen aqui, eu não sei se ela está tentando reconectar. Eu acho que é assim. Carmen, você está por aqui? Oi? Sim. Ah, tá aqui, eu ia derrubar que não tá. Acho que ela está com probleminha. Jane, você quer dar as boas-vindas para o pessoal enquanto a Carmen tenta conectar e a Mara? Então, eu vou começando, eu acho, Maria Cristina, Cris, dando boas-vindas a todos, né, os que são representantes aí do COSEM, os secretários e os que nós convidamos, que são os representantes regionais de saúde. E até explicando, sim, que o programa Gente Catarina, a gente foi inserido mais recentemente. Ele é um projeto que é da Casa Civil do Governo do Estado, né? Articulado com a Secretaria de Saúde do Estado, com a Educação e a Assistência Social. Inicialmente, ele teve uma parte que foi feita na Serra, né? Com 15 municípios da Serra Catarinense, foi articulado com a regional de lá, e por isso acho que não teve nenhum problema lá, porque a regional fez toda essa articulação com os secretários municipais de saúde, e, enfim, apresentando o projeto. Nós fomos inseridos, então, no segundo momento, e quando a Amara trouxe essa proposta para a gente, nós pensamos em fazer uma proposta que se alinhasse ao nosso processo de trabalho enquanto atenção primária. Para os nossos coordenadores de regionais de saúde, a gente, acho que não é novidade, porque a gente apresentou em Câmara Técnica, né? Acho que tinham sido presentes, tinha alguns articuladores do COSEMS, mas a Câmara Técnica da Atenção Primária ela não é deliberativa. E como nós estamos com um processo de mudança interna aqui na atenção primária, e hoje nós temos uma coordenação que é de monitoramento, avaliação, controle e o apoio, né? Isso, né, João? Tá o João, a Ira aqui, que são... o João é o coordenador dessa área e a Ira é uma das responsáveis de subcoordenação. E nós sempre tivemos como hábito fazer visitas técnicas às unidades de saúde para avaliar a unidade de saúde. Isso é um processo sistemático da atenção primária,
E, nesse momento, com a nossa mudança, nós resgatamos esse processo, qualificamos esse instrumento, como lá na Serra elas já vinham utilizando um instrumento de avaliação, a nossa proposta foi fazer o instrumento de acordo com as nossas necessidades para poder apoiar a atenção primária em todos os quesitos que a gente acha que é importante. Então, eu acredito até que pode ter havido algum problema de entendimento, né? Porque os municípios aí do Gente Catarina são 61 municípios, e nós, na verdade, mandamos para todos os municípios do estado, né? Enquanto processo de trabalho nosso, apenas estávamos cobrando, então, uma agilidade nesses 61 municípios para poder dar resposta aí ao projeto. Esses 61 municípios, depois a Mara deve falar, mas são municípios que foram selecionados por terem baixo IDH, tá? Para a melhoria desse indicador desses municípios. E nós, obviamente, na atenção primária, esses municípios, eles acabam sendo prioritários para nós também, né? Porque é os municípios que têm mais dificuldade por N motivos e que a gente gostaria de melhorar. Então, não sei se a Mara já quer falar, mas senão eu vou passar a minha apresentação. Então, só esclarecendo que uma coisa é o projeto e outro é o processo de trabalho da atenção primária, que a gente acredita que deve ter algum ruído de alguma regional que não fez essa apresentação para o gestor, enfim, foi lá fazer essa avaliação sem a orientação de fazer a conversa com o gestor antes, que é sempre a Ira, que já está há bastante tempo fazendo esse processo na atenção primária, sempre teve essa orientação de que o gestor lá da regional de saúde, ele faça todo esse processo, né? Que se apresente, que marque horário, que diga quando vai, apresente o instrumento, enfim, né? Para que seja bem conhecido do gestor. Nós, normalmente, a gente se relaciona com essas coordenações, né? A gente tem coordenação da atenção primária dentro das regionais. Outro problema que a gente acredita que pode ter acontecido é que está havendo uma mudança nas regionais, mudaram de coordenação, agora estão na coordenação da Superintendência de Planejamento e estão em alguns processos de mudança. Talvez, nesse sentido, algo tenha se perdido aí. Nós até costumamos fazer reuniões com a atenção primária com frequência e agora que estamos retomando. Então, pode ter sido algum problema. Não sei se eu passo para a minha apresentação. Não, Jane, boa tarde a todos. Quem fala é Mara, da Superintendência de Planejamento. Eu gostaria só de dar alguns esclarecimentos para vocês referente a Gente Catarina. Pode ser, Jane? Claro, Mara. A gente não está... Não sei se eu não estou te visualizando aqui. Tá, agora. Está conseguindo? Estamos te ouvindo, Mara. Então, obrigada pela sua presença. Acho que vale a pena assim, a gente falar um pouquinho mais do projeto antes de começar no detalhamento. Assim, acho que os municípios, a Jane foi muito clara em dizer, eu acho que houve uma confusão justamente no entendimento. E seria importante que os municípios que estão aqui, são aqueles 61 elencados, entendessem um pouquinho mais do projeto. Mara, se você puder contar para a gente, mesmo que eles ainda não estejam incluídos, eu acho que vale a pena entender um pouco mais. Obrigada pela sua presença, viu? E estão aqui, eu acho que você não estava quando a gente convidou, estão aqui nessa reunião os municípios, os 61 municípios elencados no projeto, as regionais de saúde e os apoiadores do COSEMPS, tá bem? Desculpa o atraso, mas eu precisei responder uma outra demanda antes, por isso a dificuldade de estar entrando momentaneamente com vocês na reunião. Mas o mais importante é dizer que o programa Gente Catarina é um programa de governo que foi pensado no início do ano passado para se estar trabalhando indicadores das áreas da educação, da assistência social, do desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, no sentido de que nós pudéssemos estar trabalhando ações efetivas para a melhoria dos indicadores que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Então, para a saúde, nós pensamos em trabalhar dois indicadores que impactam muito nesses dois municípios.
nesses 61 municípios, quais são eles? A mortalidade infantil, que hoje continua elevada no nosso estado, e que na maioria desses municípios ou ela se eleva ou ela fica estagnada, e também a questão da morte precoce, ou seja, da taxa de mortalidade das doenças crônicas não transmissíveis na faixa etária de 30 a 69 anos. Então, esses indicadores foram os 2 indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano que a saúde se propôs a trabalhar, assim como a educação se propôs a trabalhar o indicador de evasão escolar, e a Secretaria de Desenvolvimento Social a questão da violação de direitos. Então, a partir daí, se trabalhou estratégias para estar fortalecendo a atenção primária à saúde, porque a gente acredita que só ações fortalecidas dentro da atenção primária à saúde é que podem modificar e coordenar ações para que a gente faça a modificação desses 2 indicadores importantes. E a gente percebeu que esses 61 municípios, qualquer ação que se faça, por menor que seja, integrada em todas as secretarias, vai fazer um diferencial no processo. E foi justamente essa estratégia das 4 secretarias trabalhando juntas, trabalhando ações coordenadas, chegando ao município, que se começou o projeto piloto lançado em 10 de setembro de 2021 nos municípios da Serra Catarinense. Por que a Serra Catarinense? Porque é ela hoje que detém 11 dos 61 municípios com baixo IDH. E o que a gente percebeu é que, historicamente, esses municípios não conseguiam fazer uma mudança nos seus indicadores com as ações que a gente já vinha desenvolvendo rotineiramente dentro das ações de saúde. Então, aquelas ações dos 295 municípios, nesses 61, parece que elas não têm tanta força para impactar e modificar esse indicador. Então, diante disso, nós começamos um projeto piloto integrado e coordenado pela Casa Civil, que dá o start nesse processo. Nós iniciamos ele em 10 de setembro com 5 municípios de Lages. Agora, dia 26 de abril, nós estamos ampliando para mais 15 municípios da região, e aí serão todos os 18 municípios trabalhados com ações estratégicas de fortalecimento à ABS na área da saúde. E, a partir do dia 27, os coordenadores e os prefeitos das regiões do contestado estão sendo convidados a participar, sendo chamados pela Casa Civil para participar da reunião, que vai dar o start e nós iniciarmos a segunda etapa do processo. Então, são várias ações coordenadas por essas secretarias sendo desenvolvidas num processo escalonado, num processo gradativo da gente. A Casa Civil conversa com os prefeitos, conversa com os secretários, o secretário de saúde também conversa com os secretários, e as ações passam a ser orientadas conjuntamente de fortalecimento à atenção primária à saúde. Então, é um processo que está se iniciando. Nós tivemos o nosso primeiro seminário de avaliação de como foi as atividades do Gente Catarina nos 5 municípios, agora no final de março, e a partir de agora a gente parte para o segundo ponto, que é: vamos sim fortalecer as ações de atenção primária nesses 61 municípios prioritariamente, junto com outras secretarias para a mudança dos indicadores de desenvolvimento social. Eu acho que, a princípio, seria isso nesse primeiro momento para estar passando, até porque agora os municípios vão estar sendo chamados gradativamente pela Casa Civil para estar sendo incorporados na segunda e nas próximas etapas do processo, do projeto. Obrigada, Mara, pelos esclarecimentos. Os municípios que estão aqui, que foram elencados no Gente Catarina e que foram os convidados, tem alguma dúvida para a Mara sobre o projeto? Como ela esclareceu, o projeto está começando e só alguns municípios ainda tiveram esse processo iniciado, e, obviamente, aqueles que não tiveram é que ainda estão com mais dúvidas, mas os municípios da Serra Catarinense que já iniciaram estão bem contentes, Mara. Hoje de manhã tive uma conversa com a Aldila, que é a nossa apoiadora da região da Serra, e ela disse que é um projeto super interessante. Os municípios que estão sendo incluídos lá na Serra Catarinense estão tendo bastante
coisas muito boas acontecendo lá, e vai ser muito bom quando isso se espalhar para as outras regiões, e a gente entende que é um processo gradativo. Então, eu abro alguns minutinhos para pergunta dos municípios, que tanto aqueles que já iniciaram com perguntas de como é que com dúvidas de como é que deve ocorrer o processo na saúde, e tanto aqueles que ainda não iniciaram e que devem ter o projeto alcançado nos próximos meses, nas próximas evoluções. Kalinka, a palavra é sua, viu? Boa tarde. Então, Mara, eu não ouvi falar ainda desse projeto. Eu sou da Regional de Saúde de Tubarão e, pelo que me consta, Imaruí, por ter o IDH baixo, né, ele vai ser um dos municípios a ser contemplados desse projeto Gente Catarina, e eu queria saber, assim, o que as regionais de saúde vão poder estar cooperando nesse processo, porque eu não tenho conhecimento ainda sobre o projeto, ele ainda não foi me apresentado. Realmente, Kalinka, ele não foi apresentado justamente porque ele está indo por etapas escalonadas, mas a participação da regional é fundamental no desenvolvimento e coordenação das ações de fortalecimento da atenção primária. Então, à medida que o projeto vai avançando, nós vamos avançando também nesse processo de sensibilização e de chamamento, tanto da coordenação regional como das secretarias municipais, no desencadear das atividades. Kalinka, se você tiver alguma dúvida quando chegar na sua região, a região da Serra que começou é um ótimo exemplo. Então, acho que é um ótimo contato, né, Mara? A gente tem que ir trocando experiências, né, com o avançar, e a experiência tem sendo muito legal lá na Serra. Então, a Dani, que é a coordenadora da região lá, ela pode te ajudar quando chegar aí na sua região. A gente espera que avance o quanto antes isso, né, Mara? Mais alguém gostaria de falar? Kalinka, pode falar. Não, certo, até posso entrar em contato para estar me inteirando, né, de como que funciona certinho. Tá bom, obrigada. Mas, Kalinka, eu acredito que com a fala da Jane, logo em seguida, vai ser possível ficar um pouco mais claro. Eu acho que o processo de fortalecimento da atenção primária, que independente do Gente Catarina, é uma das ações que mais tem relevância dentro da diretoria da APS. A Roseni já se colocou à disposição ali para esclarecer o que precisar e apoiar os municípios. Roseni, você quer contar alguma coisa do que está acontecendo aí? Oi. Estamos te ouvindo, Roseni. Minha câmera não está funcionando, tá? Então, a gente fica assim à disposição, tá? O projeto tem sido muito importante para a nossa região. Ele vem com uma boa, com um diagnóstico de toda a região, que a gente acompanhando sempre de perto, porque nossa região tem uma dificuldade na questão do DH, que é baixo, mas isso está relacionado a vários fatores, né? Não somente a questão, né, dos indicadores da saúde, mas de todas as secretarias, principalmente o desenvolvimento econômico, que na nossa região é uma região onde tem uma dificuldade, né, no desenvolvimento econômico nos municípios, né, no emprego e renda, principalmente, né? Mas, sim, a gente vai ficar à disposição, quem precisar de ajuda, né, das colegas da regional. Já conversei com uma colega que iniciou em Rio do Sul, e no que precisar, a gente está aí à disposição. Tem trazido muita coisa boa o projeto para a nossa região, e eu acho que vai ser ótimo para Santa Catarina toda. Obrigada, Roseni, pela sua experiência. Conta com a Odila aí também, viu, Rosi, na região. Sim, a Odila está sempre presente, a gente está sempre trabalhando em conjunto aqui. É a nossa amigona e nossa colega já de anos aqui, tá bom? Ela é ótima. Agora ela está como apoiadora do COSEMS aí, justamente para apoiar nessa comunicação, então fiquem
à vontade. As outras regiões também contem com os apoiadores do COSEMS no que precisar. Mas alguém gostaria da palavra? Bom, então eu acho que eu passo a palavra para a DAPS, para falar um pouco do diagnóstico que já tem acontecido Eu compartilho demais. em algumas regiões, e em algumas regiões avançou um pouco mais, outras um pouco menos. Eu acho que agora os esclarecimentos são justamente nesse sentido, de entender como é que está funcionando esse diagnóstico e o processo de fortalecimento da atenção primária nas regiões, e o quanto ele tem de sinergia com o projeto Gente Catarina. Jane, a palavra é de vocês aí, tá bom? A gente está vendo a sua apresentação, mas o microfone está fechado. Ele abre o som sempre que tira esse compartilhamento. Agora saiu a sua apresentação. Isso. É que, Cris, quando a gente compartilha a apresentação... Verdade. Doutora Jane, você pode enviar essa apresentação para mim, que eu compartilho, e a senhora consegue ir passando os slides por aí? Não tem, tá aqui no e-mail só. Eu mando aqui no e-mail dele qual é o... Abre o som só. Tá bem. Eu mando no e-mail qual, Mauri, do COSEM? Pode ser Mauri, MAURI, JR95, Mauri, JR95, @gmail.com. Não é J, não é G. JR. JR. Arroba. Não, 95. Arroba. Mauri, JR95. E-mail? Isso, Gmail, né? Isso. Mandando. Anexou? Então, enquanto o Mauri tenta ajudar a gente aqui, é que abrindo a apresentação ele fecha o microfone, não sei por quê. Só para esclarecer, a gente ia fazer essa apresentação que eu vou fazer na reunião que a gente tem com as regionais de saúde, que deveria ser hoje, mas foi transferida para a semana que vem, justamente porque a gente teria esse momento, então transferimos a reunião para a semana que vem. Como eu falei, todo o processo ele foi construído de forma que atenda o objetivo da atenção primária. Então, a novidade em termos de projeto, eu acho que é essa justamente, né? Que a gente não queria que fosse um projeto dissociado do nosso processo de trabalho. E que, como a gente faz vários projetos aí que às vezes ficam um pouco frágeis, né? Projetos de governo, enfim, a gente queria que ele estivesse bem alinhado com o que é a nossa função na atenção primária, porque dando certo ou não dando certo, enfim, ou se há uma mudança de governo, a gente vai continuar fazendo esse trabalho que é entendido como o nosso processo de trabalho na atenção primária, né? Ele ficou... inclusive, a gente não tem um único responsável, porque é todo um setor de monitoramento e avaliação que é responsável. E, como eu falei, nós já tínhamos um instrumento, apenas ele foi melhorado, né? A Serra Catarinense seguiu de forma diferente, elas têm um instrumento que elas construíram lá. Então, esses outros municípios agora, nessa etapa que a gente se insere como fortalecimento da atenção primária, é que devem seguir esse instrumento. E ele não vai ficar só nos municípios do Gente Catarina, porque a gente quer fazer essa avaliação para todo o estado e dar devolutivas para todo o estado, não somente para esses 61 municípios. Você conseguiu abrir, Mauri? Estou abrindo ele aqui só um pouquinho. Já recebi aqui.
Tá, agora eu só não sei como põe em tela inteira, Maurício. Põe, você que põe. Só um pouquinho que eu vou liberar para a senhora passar os slides por aí, só um pouquinho. Deixa eu botar ele tela inteira aqui. Vocês estão vendo a tela dividida ou a tela inteira? Está aparecendo a tela com Está slides? dividida ainda, tem 2 slides na tela. Tá, só um pouquinho. Agora foi? Agora deu. Eu consigo passar. Vê se... Tenta passar com o scroll do mouse, vê se vai. Ah, deu. Vê se vai. Opa. Ou na setinha, vê se vai na setinha. Ah. Não. Ali no teclado mesmo. Ai, a Carmen, eu não posso vender. Aí, foi. Tá, então, como eu disse, a proposta nossa, enquanto atenção primária, é o fortalecimento da atenção primária. É difícil aqui. Então, o objetivo estratégico tem um potencial de alterar positivamente indicadores de saúde e promover melhorias na qualidade de vida das populações atendidas com reconhecimento, reconhecido perfil de custo-eficiência, inclusive, que a gente deve trabalhar no setor público, né, sempre olhando o custo-eficiência. Então, como que nós fizemos essa cirurgia de visita técnica, na verdade, abarcando dimensões, né? Então, o roteiro, ele é estruturado dessa forma. Infraestrutura, profissionais de saúde e o processo de gestão clínica, e a gente incluiu mais uma dimensão, que é a gestão financeira, justamente porque a gente vê que os municípios têm muita dificuldade, muitas vezes, de saber, embora a gente tenha deliberações CIB aí, de como gastar esses recursos. Então, aí explicando como funciona o cofinanciamento federal, o estadual e o balanceio entre custos e investimentos, seria mais uma dimensão a ser avaliada além daquelas que eu já citei. Então, essas dimensões devem estar articuladas e desimpedidas para que os serviços de atenção primária consigam efetivamente cumprir seus atributos, né? Que é a integralidade, a coordenação do cuidado com abordagem populacional, a continuidade do cuidado e a competência cultural. Os atores envolvidos, a gente já falou aí das gerências regionais de saúde, os municípios, os gestores, a equipe da atenção primária, o COSEMS, inclusive, por isso a gente passou em Câmara Técnica, né, essa articulação com os gestores municipais, que a gente entende que a regional de saúde, a gerência da atenção primária, deve fazer essa articulação, né? A nossa superintendência, inclusive a superintendência do Ministério da Saúde, porque nós temos um trabalho articulado com eles para estar entendendo essa questão da utilização do recurso financeiro, porque essa é uma dúvida que os municípios têm muito e que a gente não consegue evoluir, e entende que esse apoio é fundamental para a atenção primária e para os gestores municipais lá da ponta, para que eles possam estar utilizando adequadamente esses recursos. Então, como é que é a operacionalização, né? A primeira etapa é a visita técnica às UBSs, né? Realizada pelas gerências regionais de saúde, sempre, lógico, entrando em contato, marcando a hora com o gestor, né? Se isso não aconteceu, a gente está reforçando isso. E a verificação em loco da infraestrutura, condições de trabalho, equipamentos disponíveis, cobertura populacional e georreferenciamento. E ainda os sistemas de informação, conectividade, porque a gente sabe que muitos dos nossos municípios têm sistema próprio, né? E a gente está reforçando o uso do ESUS, porque vai ser através do ESUS que a gente futuramente aí
funcionando o nosso projeto do centralizador, a gente vai conseguir apoiando os municípios a melhorar os seus indicadores. Profissionais em atuação, modelo de atuação, o levantamento financeiro. E, então, esse relatório de visita técnica tem essas 4 dimensões: infraestrutura, profissionais, bem como a formação desses profissionais. Dentro da infraestrutura, a gente procura ver se tem consultórios também em número adequado, né? Porque a gente vê muitas vezes que a enfermeira faz parte da equipe, mas ela não tem nenhum consultório para atender as suas consultas, né? E assim, quando a gente tem a residência médica, tem profissionais em formação, isso piora ainda mais, porque às vezes não se tem um espaço adequado para que esses profissionais também melhorem o seu aprendizado. Os processos de gestão clínica, né? E aí bem aproximando depois com aquilo que a gente quer orientar os municípios em termos de formação, de capacitação, nossas linhas de cuidado, o PAC Brasil, o PAC Adulto, aí, e vários materiais que a gente está preparando e já vem trabalhando com as regionais de saúde para melhorar a gestão clínica. E a gestão financeira, que é esse projeto integrado com a Superintendência do Ministério da Saúde aqui em Santa Catarina. Devolutiva entre a equipe da DAPS, né? Depois, aqui no nosso setor, esse de monitoramento e avaliação, a gente faz toda a avaliação, já estamos nesse processo, né? De avaliação desses questionários, esses roteiros que voltaram, né? Essas visitas técnicas, e aí ver quais as dimensões a gente pode estar ajudando os municípios a melhorarem com toda a equipe técnica, não é só do monitoramento, né? Mas toda a equipe da DAPS. Por isso é um projeto nosso da DAPS, né? Que foi inserido lá como Gente Catarina, mas é um projeto da atenção primária, de desenvolver a atenção primária no Estado. Aí, algumas questões importantes que a gente está avaliando nesse diagnóstico através desse roteiro. O parâmetro de cobertura plena, tanto estrutura, né, como eu falei, né, se você tem mais equipes, mais consultórios você tem que dar a oportunidade de todos os profissionais da equipe terem espaços adequados para que eles façam também o seu trabalho de consultas enquanto equipe, enfim, de matriciamento. A proporção, então, o Ministério da Saúde hoje fala que uma equipe de saúde da família deve atender 3.000 pessoas, mas nesses municípios a gente acha que um ganho muito importante é que eles atendam no máximo 2.000 pessoas. Se a gente fizesse só essa correção de número de pessoas atendidas e a equipe de saúde, a gente já teria um ganho substancial na qualidade da atenção primária. Então, isso é um requisito que a gente está estimulando aos gestores, né? E que a gente acha que isso tem uma capacidade muito grande de melhorar todo o processo de trabalho, de cobertura, de assistência técnica, de gestão clínica dos usuários do sistema de saúde. Os profissionais devem-se, então, buscar a contratação e fixação de profissionais com formação específica. Nós entendemos que a gente tem que estimular que esses profissionais tenham residência em atenção primária, né? Quiçá um dia a gente, além do médico, tem o enfermeiro também com residência em atenção primária. Hoje a gente tem o profissional fazendo residência multi, mas a gente tem aí municípios como o Rio de Janeiro que tem essa experiência e disse que isso nos trazem, que isso traz um resultado, um impacto muito grande na qualidade da atenção primária. Então, ter esses profissionais com residência, com formação adequada, é o nosso objetivo de estar reforçando junto aos municípios e buscando estratégias que ajudem a esse fortalecimento, né? Que a gente possa um dia ter essa possibilidade de ter profissionais aí com capacidade técnica suficiente. Análise financeira, buscar e apoiar os municípios na sustentabilidade dos seus serviços de atenção primária, considerando que, para tanto, é desejável e mesmo necessário buscar a maior participação federal e estadual
no seu financiamento. Isso é uma meta da gente, né? Aqui, enquanto atenção primária, melhorar aí o financiamento e o cofinanciamento da atenção primária, e também ajudar os municípios a não perderem o financiamento federal, porque o que a gente tem visto aí com os sistemas de informação, a questão dos cadastros, primeiramente, que está sendo cobrado do Previne, é o descredenciamento de vários serviços de saúde, né? Para tanto, o que a gente vai utilizar? Esse projeto em conjunto com a Superintendência do Ministério da Saúde, o e-gestor, o InvestSUS, do governo federal, e os registros de acompanhamento do cofinanciamento estadual aqui da atenção primária. E a formação profissional, acho que já também citei bastante, né? O investimento em formação de especialistas em atenção primária, sejam médicos ou enfermeiros, ou da equipe como um todo, né? Para que a gente, é uma meta, né? Buscar essa estruturação a longo prazo. O desempenho das equipes formadas por especialistas em EPS é muito superior. A gente tem pautado essa proposta em evidências científicas, e a gente sabe que existe evidência científica suficiente dizendo que quando a formação é importante, a gente começa a reverter esse modelo, que é não estar o tempo todo incentivando aí cobrança ou compra de serviços especializados, em ter mais leito hospitalar, mais serviço de média e alta complexidade. Quando a gente faz esse processo na atenção primária, é um processo a longo prazo, mas a gente consegue reverter, isso já tem estudos suficientes nesse sentido. Implantação de vagas de residência médica e de enfermagem nas unidades de saúde contribui significativamente para qualificar os serviços. E aí a implantação das linhas de cuidado, né? Que a gente, além dos protocolos de enfermagem que estão implantados em vários locais do estado, a gente está resgatando, junto com o Corém, o acompanhamento desses protocolos, porque eles só foram implantados, né? A gente sabe também que eles têm que ser implantados na sua integralidade, não adianta eu implantar meio protocolo, porque eu não vou ter impacto, eu não vou poder dizer que essa enfermeira foi treinada ou tem capacidade técnica para estar ajudando a resolver a maior parte dos problemas da atenção primária. Além das linhas de cuidado, a gente tem o Parque Adulto Brasil, que nós estamos aí numa negociação com Florianópolis e com a Universidade lá de Queitiu para poder construir adaptar esse Parque Adulto Brasil para a realidade de Santa Catarina e aí poder implantar e disponibilizar. Ele já está disponível como documento, mas porém a gente não tem a liberação ainda de fazer a capacitação conforme o modelo preconizado, e é isso que nós estamos buscando. Das linhas de cuidado, nós já temos em fase de implantação a do idoso, né? Temos a segunda fase já agora com 300 inscritos. A gente foca em algumas regiões prioritárias, porque a gente tem todo um cronograma de trabalho, porém abre para todo o estado. E no mês seguinte, agora, no mês de maio, a gente tem implantação de diabetes e hipertensão, e na sequência depois tem saúde mental, bucal, renal crônico, está faltando mais alguma? Materno-infantil, sobrepeso e obesidade também. Então, são todas linhas de cuidado que a gente construiu o material, está junto com o Telesaúde nessa proposta, né, usando a plataforma do Telesaúde. Nós queremos aí, gradativamente, chegar a todo o estado com essas linhas de cuidado. Enquanto atenção primária, a gente entende que o nosso objetivo é traçar essa linha de cuidado desde a atenção primária até a média e alta complexidade e determinar esse percurso do paciente durante essa caminhada dele, né? Na forma de protocolo, com evidência científica, enfim, é todo um material construído tecnicamente com apoio do Telesaúde. Eu acho que é isso, então, para entender um pouquinho. Então, como eu já falei várias vezes aqui, esse instrumento ele tem todas essas dimensões para que a gente possa ver os problemas, na verdade, né? Então, a gente não quer que o gestor fique inibido em mostrar o problema, porque é justamente muito importante para a gente saber esses problemas para poder auxiliá-los, né? Hoje a gente tem uma equipe técnica diferenciada aqui na atenção primária. Eu costumo dizer que depois de 2 anos, agora, nos últimos 6 meses, a gente efetivamente tem um time aqui trabalhando, né?
com pessoas de alta capacidade técnica, né? E que podem auxiliar vocês. Então, ao responder esse questionário, vocês estão mostrando para nós as fragilidades e fortalezas também, mas aquilo que a gente pode estar auxiliando cada um desses municípios a resolver. E por isso foi essa a nossa proposta de inserção no Gente Catarina, né? De inserir justamente o que é a proposta de trabalho da atenção primária. Não sei se vocês querem complementar, João, Mira. Ele pode desabilitar O Mauri, você pode desabilitar a apresentação e aí a gente abre um pouquinho para as pessoas perguntarem. Eu vou tirar aqui só um pouquinho, estou voltando para a minha sala. Pessoal, quem tiver perguntas pode levantar a mãozinha que a gente passa a palavra. Eu acho que ficou muito claro assim, a qualificação da atenção primária, o processo de trabalho que eles estão começando e refazendo, no sentido de apoiar os municípios na sua qualificação. E a gente havia uma confusão se isso fazia parte do projeto, mas é uma priorização desses municípios, porque sim, os municípios de vocês são os municípios prioritários nesse processo de qualificação. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse processo de trabalho que está sendo feito pela atenção primária, por favor, fiquem à vontade para tomar a palavra. Pode falar, Lucas. Estou escutando bem? Sim. Tá, ok. Eu vi que o pessoal da DAPS encaminhou lá no finalzinho de março, um e-mail do setor de gestão da clínica, solicitando aos municípios informação quanto aos protocolos de enfermagem. Eu, enquanto município, Fraiburgo, eu fiz um contato com o próprio Corém, solicitando, porque no site do Corém tem um processo que eles solicitam o preenchimento de um termo de adesão aos protocolos e que, posteriormente, eles fornecem a senha de acesso para que o município possa utilizar, né? E eles, obviamente, irão capacitar os municípios a isso. Então, eu fiz esse processo lá por Fraiburgo, e eu, num primeiro momento, obtive algum resultado e tudo mais, mas não foi para frente, né? Eu vi, então, que a DAPS está trabalhando em cima também dessa questão dos protocolos de enfermagem, que é essencial para padronizar a assistência, o processo de trabalho, né? É super importante, uma ferramenta muito boa. Eu queria saber qual que é o papel da DAPS em relação aos protocolos do Corém e de que forma vai se evoluir esse processo. Então, Lucas, a gente teve uma reunião com o Corém está organizando agora essa retomada dos trabalhos, porque, assim, para nós não ficava claro o acompanhamento do protocolo e até, assim, se havia uma avaliação posterior, até quanto, né, o município ampliou efetivamente o protocolo de enfermagem. Aí, o Corém está para marcar uma reunião conosco, eles vão retomar os processos de capacitação e, inclusive, de avaliação daqueles já implementados. Era para ocorrer uma reunião agora por volta de meio desse mês, né? Estou aguardando eles, mas certamente, então, assim, do ponto de vista de enfermagem, o que a gestão da clínica está utilizando é o protocolo de enfermagem. A gente quer, possivelmente, mais tarde, a gente possa ter uma residência de enfermagem também, né? Mas, por enquanto, é isso. Se você teve dificuldade, você poderia mandar um e-mail que a gente vê especificamente o problema de vocês, mas o Corém, o ano passado, durante a pandemia, eles estiveram exaustivamente trabalhando na pandemia, né? Foi um conselho bem atuante, né? Então, agora eles estão retomando, avaliando o processo de continuidade, inclusive de avaliar os municípios que já aderiram aos protocolos, tá? A gente faz parte dos nossos indicadores, inclusive, né? E está nessa parceria com o Corém, sim. Você pode mandar um e-mail para a gente, Lucas, e aí a gente vê por que você não está conseguindo fazer o cadastro lá.
Ok, obrigado. A gente entender, talvez, essa confusão de ter um projeto em andamento e de nós inserir aquilo que é a proposta da atenção primária dentro do projeto, talvez tenha sido a maior confusão, né? Mas a gente entende que nós não podemos criar algo novo se é isso que a gente quer dar continuidade, se é isso que a atenção primária quer dar continuidade enquanto a sua função mesmo, né? A área de atuação da atenção primária. Uma de São Bento do Sul está reestruturando totalmente a atenção primária, precisamos de bastante apoio. Então, a gente está aqui justamente para dar apoio para vocês, né? Acho que a gente tentou fazer uma reestrutura mais moderna, efetiva, que realmente seja custo-efetiva, né? E é a proposta que a gente tem, então, e estamos bem abertos aí aos municípios que quiserem entrar em contato, né? Não só os do Gente Catarina, mas os municípios que estão querendo reestruturar, estão no momento, estão abertos, né, a essas mudanças. A gente está aqui recebe com muita satisfação aqueles que quiserem vir aprender um pouco com a gente e fazer essa troca. Cris, eu não sei, eu não estou vendo mais nenhum questionamento aqui, né? Se você quiser... Acho que todo mundo anotou também, né? Kalinka, quer falar? Pode falar. Então, é só colocar que quando a gente teve a reunião com a Ira e com a Patrícia, né? Nós tiramos todas as dúvidas e a gente procurou respeitar todos os trâmites, né? Toda a questão de hierarquia, assim que a gente teve uma reunião com elas, eu procurei levar isso para si, o conhecimento dos gestores. Depois eu apresentei na Câmara Técnica da APS qual era a proposta desse diagnóstico situacional. E para mim e para os municípios, a gente faz um cronograma de viagens. E quando chego no município, a primeira coisa que eu faço é passar na secretaria, pegar o coordenador da APS, e ele vai junto comigo em cada equipe de saúde, né? Até para mim não ir sozinha e até para ele também ver quais as fragilidades, quais as fortalezas, enfim. Eu acho que é um trabalho que vem dando bastante certo, tem muita coisa que a gente desconhecia, né? Tem muita coisa que a gente vê que funciona de maneira bem errada e a gente junto, a gente conversa, a gente busca esclarecer, até para estar dando uma melhorada também na questão do atendimento, na qualidade do serviço. Eu acho que está sendo bem positivo esse diagnóstico situacional, porque a gente, geralmente, o que a gente fazia na visita técnica? A gente pegava um município, escolhia uma equipe e ia. E assim não, assim, a gente está fazendo 100%. E a gente vê muita fragilidade, né? Principalmente no município pequeno. Quando a gente fala ali no Gente Catarina, aí eu já emendo e falo com o Maruí, que o IDH é bem baixo, e que a gente anda 500 e poucos quilômetros dentro do município, e é um município que tem 5 ESF, e muitas extensões que funcionam dentro dos centros comunitários de saúde. Então, uma realidade bem diferente de quem trabalha numa capital, por exemplo, nos grandes centros, né? Então, eu acho que está sendo uma experiência muito boa. Kalinka, eu queria te parabenizar, que eu acho que é esse o fluxo que a gente deseja dentro do possível, né? Você apresentou em si, fez toda a negociação, a apresentação, que aí o município entende, né, que a gente está fazendo um trabalho estruturado, técnico, para melhorar.
Em algumas conversas, a gente, inclusive, viu que alguns municípios mudaram do sistema próprio para o ESUS, que não sabiam que podiam ter equipes, por exemplo, as RDs, que é as equipes domiciliares, né? E estão perdendo recursos porque não sabem fazer as opções corretas em relação àquilo que o Estado está cofinanciando, né? Então, essas orientações, às vezes, simples que a gente vai dando, já consegue melhorar melhorar da qualidade, né? Da qualidade e apoiar os municípios. Tem mais perguntas aqui sobre os protocolos de enfermagem, acho que é uma dúvida que a gente teve em relação ao Corém, por isso a gente provocou a reunião, que a gente gostaria de saber, e por isso mandamos o questionário também, a gestão clínica, para a gente entender como que é esse processo de implantação para vocês. Porque o Corém, ele só vai fazer agora, nessa segunda etapa, que ele volta aos municípios, ele vai fazer essa avaliação técnica de como está sendo implantado esse protocolo. A gente teve um hiato aí de 2 anos por conta da pandemia, mas a promessa deles é o retorno a todos os municípios que já implantaram, tá? E a gente abrir para outros, né? Eles apontam algumas coisas que a gente tem que melhorar, então eles têm essa avaliação, inclusive, né? Mas vão retornar a avaliar os municípios que já implantaram, bem como abrir para os que não implantaram. Depois, como a Ira tem a reunião com as regionais, à medida que a gente vai tendo essas respostas, né, aqui especificamente para os nossos coordenadores aí de gerentes de regional de saúde, a gente vai repassando essas informações. Kalinka, obrigada pelo teu... Desculpa te interromper, eu achei que eu não estava falando. Eu acho que foi, assim, esse diagnóstico é o início de um processo de trabalho muito importante, né? E o que a gente gostaria de frisar mesmo é que as regionais trouxessem para as CIRs, antes de iniciar o processo de diagnóstico, explicassem como é que funciona, como é que vai ser a guarda desse documento, qual é a utilidade desses documentos, porque, afinal de contas, a gente está fazendo um diagnóstico situacional, que é situacional, e daqui a poucos dias ele pode estar diferente, né? Então, é muito importante para o processo de trabalho, e é óbvio que está sendo feito pelas pessoas que devem ser feito, que são as pessoas da região, as pessoas responsáveis pela atenção primária, e tem uma importância muito clara, né? Então, só que o que é combinado não custa caro, já dizia o ditado. Então, só para que fique bem claro, que seja esclarecido entre os gestores também esse processo de trabalho, e é isso que a gente só frisa, e que a Kalinka trouxe a experiência da região dela, que levou para a CIR e combinou com as coordenações. Isso é muito importante, sabe? E é justamente por isso que nós marcamos essa reunião hoje, para que fique bem claro para todos os gestores que estão recebendo esse diagnóstico qual é a sua importância e qual é a sua utilidade. Então, a gente agradece muito que esse processo de trabalho seja bem esclarecido, e conversa sempre é o que facilita tudo, né? Obrigada, viu, Kalinka, pelo seu depoimento, e obrigada também ao pessoal da DAPS por ratificar essa necessidade de que seja bem esclarecido qual é o processo de trabalho. Nós também não estávamos entendendo direito, é muito importante que a gente entenda, para também esclarecer quando o município entra em contato conosco, para a gente poder responder com clareza o que significa. Mais alguém gostaria de falar dos municípios? O pessoal da DAPS gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que ficou bastante tempo o e-mail e o telefone da DAPS para tirar dúvida. Eu acho que é bem importante, que normalmente na hora não acontece nenhuma dúvida, mas depois as pessoas ficam com alguma dúvida e precisam achar, saber para quem perguntar. Eu acho que isso é bem importante também. Jane, gostaria de fazer uma fala de encerramento aí? Eu acho que agradecer a oportunidade, né? Eu perguntei aqui se o pessoal quer falar, mas a gente está sempre à disposição. O nosso trabalho não tem sentido sem o trabalho de vocês, então o que a gente quer é que lá na ponta melhore, é sempre a nossa maior intenção, né? Nós temos a parceria com o COSEMS aí, sempre entendendo melhor, né? Como é que que nós somos bipartite, né? Então, respeitando as câmaras técnicas, enfim.
Quando é necessário fazer deliberação, enfim, a gente vai para a CIB, defende as ideias, né? Nos reunimos, né, Maria Cristina? E a IRA agora está retomando as reuniões com as regionais, né? Então, essas reuniões são sistemáticas, os grupos técnicos aqui, quando tem novidades, vêm, apresentam, enfim, fazem a discussão, né? Mas que vocês podem estar entrando em contato conosco pelo e-mail, e se quiserem alguma orientação específica de município, a gente recebe os municípios aqui também com frequência, né? Os gestores vêm, a gente nos procuram aí para justamente melhorar o processo de trabalho, né? Sempre, apesar de a gente ter coisas antigas, a gente vive um momento de mudanças, né? Aí, inclusive, de portarias novas, de coisas novas chegando, e às vezes a gente tem que se debruçar para entender, né? E demora um pouquinho até para repassar para vocês, porque a gente não só vai para vocês quando a gente entende bem o processo, né, Cris? A gente reúne com o COSEMS, enfim. Então, estamos sempre abertos aqui, bem à disposição, e sentimos aí o fato de ter havido esse ruído sem a comunicação adequada, que não é a nossa intenção nunca. Passar para... A Cris vai ser a vice, né, Cris? Então, boa tarde a todos, só para não ser repetitiva, né, mas assim, sem banalizar esse termo, fortalecimento da atenção primária, esse é o objetivo único da esfera municipal e da nossa esfera enquanto Secretaria de Estado da Saúde, enquanto Diretoria de Atenção Primária à Saúde. O fortalecimento é justamente a questão da necessidade de ter esse diagnóstico, identificar as fragilidades, como a Jane já falou anteriormente, e as potencialidades, justamente para garantir o acesso às pessoas conforme a necessidade das pessoas no seu território. Então, o objetivo é único, em nenhum momento a questão de competir por espaço ou deixar ruídos na comunicação. O instrumento de visita técnica é um instrumento utilizado há muito tempo aqui internamente na diretoria com os municípios. Houve uma atualização desse instrumento e realmente passou. A Kalinka apresentou que ela passou em si, a orientação justamente é essa com os nossos coordenadores regionais de saúde, pautar a atenção primária na ICIR, não somente no momento que está inovando, mas enquanto feedback das informações, das atualizações, dos indicadores, discussão de processo de trabalho, isso é essencial. Então, estar presente lá, sim, com o município é uma corresponsabilidade nossa, enquanto Diretoria de Atenção Primária à Saúde. Coloco sempre à disposição, enquanto diretoria, nós temos um canal mensal com os coordenadores regionais, discussão ampla da atenção primária, e qualquer dúvida especificamente da questão do instrumento do diagnóstico, nós ficamos sempre à disposição, indiferente via telefone ou preferencial via e-mail ou uma visita aqui na diretoria. Agradeço, importante o relato da Kalinka, mas aqui dos apoiadores do COSEMS. Essa reunião é extremamente importante, Cris, buscar e fortalecer essa integração entre os apoiadores do COSEMS e os nossos coordenadores das 17 regionais de saúde. Bato sempre nessa tecla, o nosso objetivo é único, é uma atenção básica forte, garantindo acesso. Obrigada. Perfeito encerramento. Vai falar, João. Eu vou deixar o João falar também aqui, que ele é o coordenador desse setor, né, de monitoramento e avaliação. Boa tarde. Eu sou João Paulo Silveira, eu sou médico de família, compondo aqui a equipe da atenção primária desde o ano passado. Então, eu vejo muitos colegas que são área técnica e gestores, né, municipais, que foi a função que eu desempenhei também nos últimos anos. Então, queria frisar, né, para quem abriu aí um tempo na agenda para nos ouvir, para acompanhar a reunião hoje à tarde, que a nossa intenção com essas visitas técnicas, com o trabalho de apoio, né, é facilitar a vida e apoiar o gestor dentro do município, tá? Então, eu, como vocês, sei o desafio que é a gente organizar toda a atenção primária. A gente chama atenção primária justamente porque ela não tem nada de básica, ela é bem complexa, né? Tem muitos detalhes que fazem a diferença.
O gestor tem que estar atento desde a estrutura física, né? Criar as condições, ter os materiais, insumos profissionais e tentar entregar satisfação para o usuário, né? Para o cidadão que está buscando o posto de saúde, a unidade básica para resolver seu problema. Então, a gente tem trabalhado essas questões todas para quê? Para a gente buscar junto, né, alcançar essas três coisas, que a gente sabe que a satisfação das pessoas é importante, isso não é muito trabalhado dentro do SUS ou da área técnica diretamente, né, mas a gente sabe que isso é um motor de qualificação, mas também a gente sabe que, se bem feito, né, nos seus detalhes, a atenção primária, a gente vai reduzir o número de pessoas que internam nos hospitais, número de pessoas que principalmente no momento crítico, né, do parto-nascimento, situações que agravam, né, que complicam, e que a gente possa reduzir, em última instância, aí, mortalidade por causas evitáveis, mortalidade infantil, mortalidade materna, nos nossos municípios, na comunidade que nós estamos inseridos, né? Então, esse é o nosso objetivo. A gente sabe também que a parte de sustentabilidade desse serviço hoje é um ponto crítico para o gestor municipal, porque uma equipe de atenção primária, ela custa aí de 80 a 110, 120 mil reais por mês, se for colocar na ponta do lápis tudo que envolve, né? E então é por essa e outras razões que a gente tem que buscar, né, no município, esse foi meu papel durante muitos anos, o melhor participação do Estado, né, no cofinanciamento, e a melhor participação do governo federal no nosso cofinanciamento, fora a questão das emendas, né, para poder investir, para poder estar fazendo unidade básica. Então, é nosso papel também ajudar com isso. Ficou muito complicado ao longo dos anos, o Previne veio, mas também com ele veio indicadores, sistema de informação, uma série de questões que, às vezes, quando a gente está pegando a mão, né, alguma coisa muda na nossa secretaria ou no nosso trabalho e a gente tem uma dificuldade que continua. Então, para quem é da gestão dos municípios aí, quiser contar com a gente, tá? Eu respondo junto com a diretoria pelo e-mail da DAPS, mas também pelo e-mail do monitoramento. Estou junto com a Ira e com a equipe dela no controle e apoio institucional, olhando da melhor maneira possível, né? A minha formação é de médico, então eu uso um pouco do que eu aprendi na clínica, na gestão. Pode vir 10 pessoas com hipertensão consultar comigo, eu posso ter um protocolo só. Mas a forma como eu vou abordar aquele problema para aquela pessoa é única. Porque ela tem uma história de vida, porque ela tem o seu trabalho, porque ela tem a sua família, porque a hipertensão para ela pode significar uma coisa diferente do que para outra. E assim também é na questão do apoio aos municípios. Eu posso ter 10 municípios, né, buscando cofinanciamento, querendo ampliar serviço, pensando em reformar sua UBS. Mas eu vou ter que olhar um por um dentro da sua característica, o que é possível e oportuno ser feito, né, considerando todo o conjunto da obra, o ano político que nós estamos, né, e principalmente terminar minha fala dizendo o seguinte: nós passamos desde 2020, né, desde março de 2020, uma situação muito desafiadora para todos, mas o setor saúde foi um dos mais desafiados, né, porque nós continuamos trabalhando o tempo todo e dando resposta para uma doença que não se conhecia, né? Então, agora, com a vacinação, né, parabéns para todos os esforços de vacinação, realmente foi o que mudou, né, a situação de mortalidade no nosso país. Então, nós estamos nos reorganizando, o momento agora é outro, né? Tem eleições aí para o governo federal, mas os municípios, estadual, né? Mas os municípios continuam a gestão trabalhando, e agora a atenção primária, ela vai incorporar, além de tudo que ela já fazia, tudo que ela tinha obrigação, né, de fazer no seu dia a dia, ainda mais agora ela tem a Covid, né, para trabalhar junto desde a vacinação até o atendimento das pessoas que chegam com suspeita daquele caso, etc. e tal. Então, nesse momento agora, a gente olhar para a atenção primária com carinho, com prioridade política na agenda política e técnica, é o que vai fazer diferença para que esse serviço, né, SUS, em cada um dos nossos municípios, ele seja relevante no dia a dia da pessoa. Que a pessoa que entrar pela porta de uma UBS, entrar pela porta de um centro de saúde em qualquer um dos nossos municípios,
ela consiga encontrar ali uma resposta à altura, né, do que o serviço de saúde pode entregar. Então, colocar para vocês essa mensagem e eu sigo à disposição junto com a doutora Jane, junto com a Ira, com toda a equipe da DAPS aqui, para buscar atender os municípios e os gestores da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado aí, uma boa tarde a todos. É isso, né, Cris? É isso. Obrigada, pessoal, mais uma vez por estarem aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com a DAPS diretamente, com os nossos apoiadores regionais, com as regionais de saúde ou com o próprio COSEMS. E espero encontrá-los todos no congresso para a gente poder trocar muita ideia de como fazer uma atenção primária melhor e de mais qualidade e mais resolutividade e mais simples possível, né? Gente, obrigada por tudo, viu? E qualquer coisa, entre em contato conosco. Um grande abraço.